Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Nós estamos no mês de outubro, mês das missões, e nada melhor do que esse texto do Evangelho e também a memória dos santos mártires que hoje nós celebramos para pensar um pouquinho na nossa missão. A importância de nos colocar dispostos, disponíveis para o Senhor. Estar disponível significa abrir-se inteiramente ao projeto de Deus, independente daquilo que há de vir. Se são facilidades ou dificuldades, independente das adversidades que muitas vezes se apresentam na nossa vida, ser fiel ao chamado, à vocação que o Senhor nos dá e o envio que Ele nos faz. Quantas vezes na nossa vida nós pensamos em desistir diante das dificuldades da nossa missão? É muito comum que nós sintamos o desânimo diante das tribulações. Jesus entendendo a sua missão e chegando o tempo de ser levado para o céu, ou seja, para a glória, ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Não era como um passeio. Ir para Jerusalém significava, de fato, o caminho, a caminhada para a cruz. Ir para Jerusalém significava caminhar para ir de encontro com o seu martírio. Né? E Jesus toma a firme decisão. Jesus sabia muito bem o que lhe esperava em Jerusalém. Perseguição, maus tratos, sofrimento, padecimento, a sua paixão e a sua morte. Ele sabia tudo isso. E mesmo assim, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E nessa ocasião, ele manda mensageiros à sua frente para que lhe prepare o caminho. Chegando num povoado, os discípulos, num povoado dos samaritanos, os discípulos tentam conseguir algum pouso para Jesus e não é bem aceito, porque Jesus dava indícios de que ia para Jerusalém. Aqui existe um contexto das dificuldades que havia entre os samaritanos e os judeus. Se Jesus não desse indício de que ia para Jerusalém, talvez fosse bem aceito, mas era lá que ele cumpriria a sua missão. Portanto, dando indícios de que passava pela Samaria para ir para Jerusalém, Jesus não foi aceito. Diante dessas dificuldades, os discípulos João e Tiago logo começam a dizer para Jesus: Senhor, o Senhor não quer que a gente peça de Deus um raio que caia do céu, fogo que caia do céu para destruir esse povo? Eles não acolhem a palavra de Deus e Jesus diz: não vamos fazer isso, vamos mais adiante. Diante da tribulação, diante da dificuldade, Jesus poderia talvez ter desanimado, os discípulos se sentiram desanimados, mas o Mestre Senhor que nos envia em missão é Ele mesmo que vai à nossa frente e nos diz: vamos continuar. Precisamos ainda, embora caminhando para a cruz, caminhando para Jerusalém, temos outros lugares também para falar da palavra, para anunciar o Evangelho. Isso significa para nós, irmãos e irmãs, que não podemos desistir diante dos obstáculos, nem podemos nos desanimar diante dos desafios, mas nos colocar com prontidão, com coragem, porque até mesmo no martírio nós podemos ser testemunhas da palavra de Deus, como os mártires que hoje nós celebramos em memória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E seja louvado.